Meus irmãos, vamos para a meditação na palavra de Deus, para a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Nós iremos meditar nesta noite, meus irmãos, no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Nós iremos trazer elementos aí de todo o livro de Abacuque, mas a leitura será apenas no versículo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Esperar os irmãos encontrarem, como é um livro mais escondido ali entre os profetas menores do Antigo Testamento. Pode ser que alguém tenha alguma dificuldade, então vamos ter paciência de esperar nossos irmãos encontrarem Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo abra nossos olhos espirituais e fale profundamente ao nosso coração de maneira restauradora. Que o Senhor venha nos edificar, nos restaurar, nos fortalecer e glorificar o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Pai, através da transmissão desta palavra, Pai. Tanto na transmissão como na recepção da mesma, de tal maneira que essa palavra venha transformar nossas vidas, nos fortalecer espiritualmente. Em nome de Jesus, se conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Abacuque estava enfrentando um problema, uma crise em sua nação, semelhante à crise que nós víamos enfrentando nesses últimos anos. O Brasil tem sido um país, sempre foi um país abençoado, mas não tem sido um país grato a Deus. Diante de tamanha bênção e riqueza que temos neste país, diante da bênção de termos o avanço do Evangelho e da Igreja em nosso país, mesmo assim tem sido um país onde a população ímpia se levanta, tem se levantado contra o Evangelho, tem afrontado o Evangelho com blasfêmias. Nós percebemos isso onde fica visível, onde no carnaval, por exemplo, existe ali a afronta ao nome de Jesus, a pessoa de Cristo, desrespeito, em programas de TV, em seriados, existem afrontas ao nome de Cristo, incentivos à prática da imoralidade, incentivos ao homossexualismo, e cada vez mais a sociedade se levantando contra a igreja, contra o cristianismo, contra a pessoa de Deus. E isso é a nível global, mas o Brasil tem realmente, nos últimos anos, tido esse tipo de atitude contra o Evangelho. Eu não digo Brasil a nação, eu digo as pessoas não crentes. E Deus, meus irmãos, Deus não deixa barato. E nós, a igreja, temos sempre orado nesse sentido. Então, a igreja tem lutado contra esse tipo de situação, assim como o profeta Abacuque. Então, o livro do profeta Abacuque vem trazer lições para sabermos como lidar nos momentos de crise. Nós temos que entender também que esse avanço do pecado em nossa sociedade atingiu também a igreja, de maneira que a igreja muitas vezes está repleta de crentes, não todos os crentes, mas crentes que às vezes ainda não conseguiram se libertar do mundanismo, ou crentes com influências mundanas, ou crentes muito fracos e rasos na palavra e na vida espiritual e moral. Então, de fato, a igreja enfrenta as dificuldades assim. Então, imoralidade fora, às vezes fraquezas dentro da igreja, tudo isso é um cenário perturbador que vem assolando o nosso país nesses últimos anos. Então, a história de Abacuque se assemelha muito à nossa, e vamos ver qual foi a atitude de Abacuque diante daquela crise. Isso vai servir de lição para nós. Então, a correta atitude na crise é o tema desta mensagem. Qual é a correta atitude nos momentos de crise? Vamos aprender com o profeta Abacuque, meus irmãos. A primeira atitude diante de uma crise como a nossa que nós estamos vivendo é fazer um diagnóstico, mas um diagnóstico teorreferente. O que é um diagnóstico teorreferente? Não é um diagnóstico apenas sociopolítico, não é um diagnóstico material, mas um diagnóstico a partir da perspectiva de Deus, teorreferente. Então, Abacuque fez um diagnóstico da sua sociedade
a partir da perspectiva espiritual, da perspectiva de Deus. Então, a primeira atitude que nós devemos ter diante da crise é fazer um diagnóstico da situação a partir da perspectiva da palavra, de uma perspectiva espiritual, da perspectiva de Deus. Foi isso que Abacuque fez. Veja o diagnóstico que ele fez a respeito da sua nação, da nação de Israel naquele período. Versículo 2 em diante. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Isso é um quadro muito parecido com a realidade dos últimos anos em nosso país, meus irmãos. Ele fala sobre violência, ele fala sobre opressão, é o que nós temos presenciado muitas vezes em nosso país, o aumento da violência, o aumento da opressão, né? Ele fala, repete de novo o litígio, a violência. Ele fala da lei frouxa, por versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa. Em nosso país, há quanto tempo que a lei já está frouxa, né? Onde existe muita impunidade, os grandes cometem corrupção, os grandes maltratam indiretamente e diretamente os pequenos, e a lei, aqueles que são detentores da execução da lei, muitas vezes deixa a lei frouxa para esses grandes, e o brasileiro tem só presenciado cada vez mais situações assim. E não somente isso, não somente esse aspecto social, mas também o aspecto moral de nosso país, muita imoralidade, muito o avanço e o estímulo ao homossexualismo, os casamentos destruídos. Meus irmãos, cada vez mais tem aumentado o número de divórcios, as famílias sendo destruídas, famílias fragilizadas, a imoralidade entrando nas escolas. A retrospectiva dos últimos anos, meus irmãos, é trágica, é terrível, é triste. Qual foi a atitude do profeta? Ele fez um diagnóstico. Ele fez um diagnóstico a partir da perspectiva de Deus. E é isso que nós temos que fazer, ter uma visão espiritual de toda essa situação. E nesse diagnóstico que Abacuque fez, ele levantou um questionamento a Deus. Ele questionou a Deus: Deus, até quando? Até quando gritarei por socorro e não me escutarás? Diz o versículo de número 2. Versículo 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Então, meus irmãos, esse questionamento do profeta, essa inquietude do profeta, fez então Abacuque clamar a Deus, orar a Deus, para que Deus de fato enviasse uma resposta. E a igreja tem orado diante dessas circunstâncias, diante dessa situação em que nós estamos vivendo de imoralidade, de injustiça, de corrupção. Há muito tempo a igreja tem orado, a igreja tem intercedido por causa do avanço da imoralidade, da perseguição à igreja, da corrupção no país, da frouxidão da lei, da impunidade. A igreja tem orado, você tem orado. Muito bem, pois eis aqui a resposta de Deus. Veja a crise que nós estamos vivendo, que o nosso país está vivendo. Os grandes, quando eu falo economicamente, estão temendo isso. Políticos estão temendo essa situação. Deus, ele não enviou uma cavalaria como na época de Abacuque, que ele trouxe o Império Babilônico para corrigir a nação de Israel. Deus, em nossos dias, ele se utilizou apenas de um micro-organismo, ele se utilizou de um vírus para deixar o mundo todo em pânico, para ver se o mundo acorda e se volta para Deus. E nós já percebemos, meus irmãos, que de fato algumas pessoas têm se voltado para o Evangelho diante dessa situação. Essa situação tem quebrantado o coração de muita gente, uma situação de crise econômica, de crise na saúde. As pessoas têm ficado cada vez mais sensíveis à voz de Deus. Mas observe que Deus levantou a nação da Babilônia, que são os caldeus, para corrigir a nação de Israel. Deus levantou e trouxe esse vírus para corrigir o ímpio, mas não só para corrigir o ímpio, para corrigir o crente, não só para corrigir o crente, para fortalecer a vida dos crentes e provar a fé dos crentes. Observe a resposta de Deus a esse questionamento do profeta. Versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizem em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade.
Então, qual foi a resposta de Deus para o profeta? Deus respondeu enviando os caldeus, o império babilônico, para invadir ali o povo de Israel e disciplinar e corrigir o povo de Israel. Então, com um único evento, Deus promove vários propósitos. Em nossos dias, diante da imoralidade, da perseguição à igreja, da impunidade, da corrupção, o aumento da iniquidade, não só no Brasil como no mundo, tanto a perseguição das nações à igreja, mas as nações que não perseguem a igreja permitem que as pessoas se levantam contra o evangelho. Então o espírito de apostasia, um espírito de perseguição à igreja já estava se levantando no mundo. O que Deus fez então? Deus suscitou esse evento para disciplinar as nações, para castigar as nações como Deus fazia no Antigo Testamento. E não só com esse propósito, para corrigir e disciplinar os crentes que estavam vivendo de forma irresponsável, crentes que estavam dentro da igreja, mas vivendo em adultério, traindo a sua esposa, traindo o seu esposo, iam para a igreja adorar a Deus como se nada estivesse acontecendo. Casais de namorados que estavam vivendo a vida de imoralidade, crentes que são funcionários de empresa e cometendo todo tipo de corrupção, crentes que davam mau testemunho na universidade, no trabalho, uma igreja onde estava repleta de pessoas moralmente fragilizadas, não buscando a Deus, onde quando se falava de eventos de entretenimento, todos iam, mas quando se falava em consagração e oração, pouquíssimos iam. Então, esse mesmo evento Deus usa para disciplinar, para derramar juízo sobre as nações, mas esse mesmo evento Deus usa para disciplinar muitos crentes, para corrigir muitos crentes. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se que em Hebreus capítulo 12, Deus fala que Ele corrige com vara seu povo. Lembre-se que em Apocalipse capítulo 3, Jesus diz que corrige aquele que Ele ama. Então, com o mesmo evento, Ele derrama o juízo sobre as nações, mas também Ele corrige os crentes. E os crentes que não estavam vivendo em pecado desta maneira, estavam vivendo uma vida de seriedade, vão pagar pelo erro desses outros? Meus irmãos, com esse mesmo evento, mesmo os crentes que estavam vivendo uma vida de fidelidade, Deus usa esse evento para fortalecer mais ainda a fé desses crentes. Então, com um único evento, ele corrige as nações, disciplina os crentes que estavam vivendo uma vida frouxa espiritualmente, mas com esse mesmo evento ele usa essa pressão, essa tribulação para fortalecer a vida daqueles que estavam vivendo uma vida de consagração, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você só consegue chegar a essa conclusão quando você faz um diagnóstico espiritual da situação, quando você olha para a situação civil a partir de uma perspectiva bíblica, da perspectiva de Deus. Foi isso que Abacuque fez. Então, meus irmãos, a primeira atitude diante de uma crise nacional como nós estamos vivendo é fazer um diagnóstico espiritual, olhar o que está por trás e o que Deus está fazendo. A segunda atitude, meus irmãos, é clamar a Deus. Não só fazer o diagnóstico, fazer uma análise, mas então, se chegamos a essa conclusão, devemos clamar a Deus. Se você é o crente que estava vivendo a vida de imoralidade, se você é o crente que não estava vivendo a vida de irresponsabilidade espiritual, que não estava buscando a Deus de forma correta, vivendo uma vida dupla espiritualmente, e você já está passando por esse momento de pressão, de luta que nós estamos vivendo, então, se esse é o seu caso, então se arrependa, peça perdão para Deus. Diga para Deus, Deus, eu não vou mais fazer isso, eu vou lutar contra esse pecado. Mude a sua vida, converta-se ao Senhor e pare de viver brincando com Deus. Porque se uma situação dessa não mudar o seu caráter, o que vai mudar o seu caráter? E se você é um crente fiel, que tem buscado a Deus, feito a sua parte, e mesmo assim foi atingido por essa avalanche, por essa tribulação, por essa situação, entenda que Deus está fortalecendo a sua fé, então não desanime. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Paulo orou para que Deus afastasse dele o espinho na carne, mas Cristo falou para Paulo, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus está usando essa fraqueza, essa situação para aperfeiçoar o poder dele na sua vida. Observe que Abacuque clamou a Deus. Versículo 2. Até clamo do Senhor, clamarei eu. Ele clamou ao Senhor. Então clame a Deus. Capítulo de número 3, ele orou ao Senhor. Capítulo 3 fala sobre isso. A oração do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Então, Abacuque não fez apenas um diagnóstico, mas ele clamou a Deus.
se essa situação já está começando a atingir sua casa, atingir sua vida, então clame ao Senhor. Meus irmãos, se essa situação não dobrar o joelho dos crentes, o que vai dobrar o nosso joelho? Se essa situação não fizer nós buscarmos a Deus, o que mais vai fazer? O que vai ser necessário que Deus faça para que nós venhamos a nos consagrar a Deus? Até quando nós vamos viver uma vida de superficialidade espiritual? Uma vida superficial espiritualmente, fingindo ser crente, ou vivendo como se nada estivesse acontecendo. Deus está sacudindo a videira, Deus está nos sacudindo para que nós nos despertemos e busquemos mais a Deus. Então, meus queridos irmãos, primeira atitude, fazer um diagnóstico. Segunda atitude é clamar ao Senhor, como o profeta Abacuque clamou a Deus. Salmo 72, versículo 12 diz que Deus atende ao clamor do necessitado. Deus atende ao clamor do necessitado. Seja você o crente infiel, ou seja você o crente fiel, clame ao Senhor. Clame ao Senhor para que Deus possa de fato sarar a nossa terra. Clama a mim e responder-te-ei, disse Deus para o profeta Jeremias. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e me buscar e orar, eu sararei a sua terra. É o que de fato nós devemos fazer. Então, primeira atitude na crise é fazer um diagnóstico espiritual, um diagnóstico à luz da palavra, um diagnóstico teorreferente. A segunda atitude é clamar a Deus, um clamor a Deus. A terceira atitude, meus irmãos, é confiar em Deus. Então, fazer um diagnóstico, clamar a Deus e confiar em Deus é a terceira atitude. E de fato, o profeta Abacuque, ele confiou em Deus. Ele orou, ele clamou e ele ficou esperando a resposta de Deus, como um sinal de esperança, um sinal de fé. Capítulo 2. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Meus irmãos, Abacuque tinha certeza que Deus iria respondê-lo. Ele clamou e ele tinha fé, tinha certeza que Deus iria respondê-lo. Ele ficou apenas aguardando. E Deus disse para ele esperar. Se aparentemente tardar, ele não falhará. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque tinha certeza da resposta de Deus. Clame ao Senhor, mas clame com fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, diz Tiago. Aquele que duvida, Deus não se agrada do homem de ânimo dobre, que uma hora diz ter fé, outra hora não tem fé. Uma hora você clama a Deus e quando vê as notícias ruins você fica inseguro. Clame com fé de que Deus vai fazer alguma coisa. Meus irmãos, quando nós olhamos para o cenário no Brasil hoje, o avanço do Covid-19, nós olhamos para a crise econômica se estendendo, crescendo, avançando, nós olhamos para o governo fragilizado, perdido, nós temos a tendência de entrar em desespero. Meus irmãos, nós somos o único povo dessa terra que tem a possibilidade de exercer fé genuína. Então, olhe para as circunstâncias, para a crise econômica, crise na área da saúde, para a crise política e clame a Deus, mas clame com fé de que Deus vai responder. Vamos parar de fazer apenas um clamor superficial, fingindo que nós estamos orando. Ore de fato, busque a Deus, faça uma oração sincera, espere a resposta de Deus. Essa é a oração genuína, é quando você ora e fica aguardando que Deus vai fazer alguma coisa. Porque a oração que não é genuína, que não provém de fé, é aquela oração que você diz: Senhor, eu entrego em tuas mãos, e aí você, será que Deus vai fazer? Não sei se... A oração genuína é você ora e vê o que Deus vai responder. Talvez ele não responda exatamente como você queira. Ele pode fazer melhor, ou ele pode fazer como você pediu, ou ele pode fazer de uma outra forma. Mas ele vai responder. Ele vai responder. Então ele responde ao clamor da igreja. Nós temos que entender que a igreja de Atos estava orando para que Deus libertasse Pedro, e Deus libertou Pedro da prisão. Mas a igreja estava orando e tomou um susto. Nós podemos tomar um susto abençoado. Nós podemos nesta semana ter um susto abençoado, de uma notícia abençoada, se nós clamarmos. Quanto à questão do desemprego, quanto à questão da saúde, se nós clamarmos a Deus de fato, com fé, nós podemos ter um bom susto, com boas notícias essa semana. Então clame a Deus
com fé genuína. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Diga, eu tenho certeza que Deus vai transformar esse mal em bênção, pela fé, mesmo que eu não veja saída. Meus irmãos, Deus se agrada daqueles que têm fé. Deus se agrada tanto que Ele tem um capítulo inteiro de Hebreus 11, só falando e nos incentivando a ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. O cristão maduro, ter esse equilíbrio entre uma perspectiva escatológica do fim, enxergar a realidade, fazer um diagnóstico, mas quando necessário, ele agir com fé, ter uma oração com fé, com confiança. Submeta a sua fé à soberania de Deus, submeta a sua fé às decisões de Deus, mas não use a soberania de Deus para se acovardar e não ter fé, porque muitos usam isso, usam a soberania de Deus para não exercer sua fé. Existem crentes que nunca exerceram uma fé no agir sobrenatural de Deus. Vou repetir, existem crentes que nunca exerceram sua fé no agir sobrenatural de Deus. Tem crente que nunca orou e teve uma resposta sobrenatural de Deus. Quando eu digo sobrenatural, não estou falando de fogo descendo do céu, estou falando de Deus modificar situações. Tem crente que nunca experimentou Deus fazer um milagre em alguma área da sua vida. Deus pode fazer isso da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. E na verdade o que importa para nós não é como Deus vai fazer. É que Deus vai fazer alguma coisa. Mas nós temos que orar. Toda luta que o crente passa não é o fim, é uma oportunidade. É a luta que nós estamos passando, é uma oportunidade de buscar mais a Deus, de nos santificar mais, de exercer nossa fé, de descansar em Deus. É uma oportunidade de ter o nosso caráter transformado e amadurecido pela luta, pela prova. Essa é a oportunidade. Então faça como Abacuque. Quais são as atitudes na hora da crise? Que atitudes Abacuque teve no momento da crise em sua nação? Quais são as atitudes, meus irmãos? As atitudes no momento de crise. Diagnosticar, clamar e confiar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos clamar a Deus para que Deus faça alguma coisa em nossa nação, em nossa vida e para que Ele volte logo, porque é a grande solução que Deus tem para o mundo, é a sua volta. Vamos orar para encerrar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder, na Tua soberania, no Teu cuidado e descansamos no Senhor. Mas nós te pedimos, meu Deus, para que o Senhor venha intervir nessa situação em nossa nação, Pai. Porque existem crianças passando fome, existe pai de família passando fome, existem pessoas passando por problemas sérios de saúde, existe um sistema de saúde prestes a entrar em colapso, existe um governo fragilizado, existe uma tristeza nacional, uma comoção nacional. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor não olhe para os nossos pecados, nem para o pecado dessa sociedade, mas que por meio da sombra do sangue de Cristo, o Senhor venha intervir em nossa nação, restaurar todas as coisas para um estado não como estava antes, mas para um estado melhor. Que o Senhor restaure a Tua igreja, restaure a moralidade da igreja, restaure a espiritualidade da igreja, restaure, meu Deus, a doutrina, o ensino da igreja, o caráter dos crentes. Que o Senhor, meu Deus, venha restaurar esse sistema político do nosso país. Nós clamamos o Teu nome, Pai, para que o Senhor venha tirar, meu Deus, do governo, tirar governantes corruptos do nosso governo, tirar do judiciário qualquer tipo de personagem corrupto que possa existir no judiciário, nos poderes de nosso país. Que o Senhor venha tirar, seja de maneira sobrenatural, seja usando os próprios homens, os próprios meios humanos para isso, mas que o Senhor venha fazer uma limpeza em nosso país, para que o país possa ter mais paz para evangelizar, mais paz para adorar o Teu nome, mais paz para pregar o Evangelho, para enviar missionários para outros países. Que o Senhor derrame a Tua graça, Pai, e que o Senhor venha não satisfazer nossos desejos e expectativas egoístas, mas que o Senhor venha glorificar o Teu nome em nossa vida. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que nós possamos fazer como o salmista Davi, no Salmo 4, versículo 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono. É isso que eu desejo para você. Que você se deite em paz, confiando no controle de Deus, e que você tenha um sono abençoado. E que nesta semana nós possamos ter um susto, uma surpresa. Não uma surpresa ruim, não um susto ruim, mas uma surpresa boa, com boas notícias. E que Deus siga te abençoando nesta caminhada e nesta semana. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está
reunido em oração e adoração neste momento, desde agora e para sempre. Amém.